Liberdade de expressão é um mecanismo construído historicamente para que a gente se preserve em organização política, tendo a oportunidade de garantir a voz de indivíduos ou de coletividades, né, vozes que nos aprimoram, sob o ponto de vista da organização social. Na medida em que ninguém pode garantir a verdade absoluta sobre nada, é preciso que você tenha liberdade de expressão para que novas verdades e novas versões apareçam, né? E isso você não pode ter controle de onde isso pode vir. Então, por isso que liberdade de expressão é um direito humano fundamental. É alguma coisa que se consolidou bastante com o crescimento da ideia de indivíduo, do pós-iluminismo. Foi essencial nas revoluções burguesas, por exemplo, para derrubar os antigos aparatos aristocráticos, né, na medida que uma nova classe ascendente queria se colocar socialmente e, portanto, ela precisaria ter garantias institucionais para se colocar. Então você começa a fabricar a ideia de indivíduo e a ideia de indivíduo com direitos de se manifestar individualmente. Então é alguma coisa que nasce no ambiente das democracias liberais, burguesas e tal, mas também é fruto de muito movimento coletivo dos trabalhadores, porque liberdade de expressão não diz respeito somente à liberdade de indivíduo. A liberdade de expressão também diz respeito à liberdade de coletivos, de minorias, né, de movimentos se colocarem de forma a serem respeitados na sua posição, pelo direito de manifestação. Então, liberdade de expressão, por exemplo, eu vejo muito mais como um direito de manifestação coletiva até do que de manifestação individual, né? E aí muitas vezes se coloca, nossa, então isso é uma possibilidade de que qualquer coisa possa ser dita, né? Para o que não deve ser dito num ambiente democrático, já há previsões legais com relação a isso, né? O que não pode haver é censura, né, prévia, porque as pessoas serão responsabilizadas depois pelo que disserem. Agora, não pode tudo, por quê? Porque é aquela questão de um direito se sobrepor ao outro, né? Você não tem direito, por exemplo, de ofender, não tem direito de caluniar, não tem direito de incitar o ódio, a violência, né? Você não deve, por exemplo, usar a liberdade de expressão para poder incitar o ódio contra, sabe, grupos, contra profissões, contra nacionalidades, de exemplo, né? Essas são previsões que buscam justamente garantir o ambiente de democracia onde a liberdade de expressão acontece, porque as pessoas às vezes confundem democracia com um ambiente onde tudo é permitido. Na verdade, democracia tem que ter rigores muito fortes com relação à sua autopreservação, né? Uma democracia que se preza, por exemplo, ela é muito rigorosa na verificação de tudo aquilo que a ataca. Você não pode, por exemplo, ter um partido nazista, né? Porque um partido nazista é alguma coisa que se contrapõe aos avanços democráticos que nós fizemos e aos avanços humanitários que nós fizemos. Então não é tolerável. Há discussões na ciência política, discussões filosóficas com relação a isso, sobre a gente deveria ter um ambiente democrático onde até esse tipo de ideia fosse possível e ter uma democracia a tal ponto robusta que isso se tornasse alguma coisa quase que, sabe, localizada e não oferecesse ameaça. Só que a nossa história mostra que não é assim que funciona. Essas coisas crescem e elas se tornam uma ameaça sim, né? Elas se desenvolvem e elas podem... A democracia não é robusta necessariamente, até porque a democracia é uma ficção de organização social também, como qualquer outra, certo? Ela não é alguma coisa, não é um dado da natureza, é uma construção histórica e social. Então ela é frágil, ela é muito frágil. Ser negligente com relação a isso pode ser abrir brecha para você ter ameaças muito sérias com relação ao funcionamento da democracia. Dá para perceber, por exemplo, que muitos países europeus são mais preocupados com isso e são mais rigorosos com relação a movimentos que atentam contra a democracia, mesmo que sejam preocupados com a liberdade de expressão, né? Já algumas outras democracias, como a norte-americana, por exemplo, tendem a tolerar movimentos até supremacistas raciais. Isso é perigoso, isso é controverso, mas
E é um limite ali entre a liberdade de expressão e a liberdade que você tem de influenciar uma quantidade muito grande de pessoas para que você desconstrua a própria democracia e, por consequência, desconstrua a própria liberdade de expressão. Bom, pessoal, meu nome é Vitor Menezes, sou professor do curso de jornalismo aqui do Uniflu. Se você gostou desse vídeo, quer discutir mais o assunto, compartilha, se aproxima, dialoga com a gente, porque a gente está aqui à disposição de interagir com vocês.